E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Memórias de um Primata, a vida pouco convencional de um neurocientista entre os babuínos, Robert Sapolsky. Bom, Sapolsky é biólogo, neurocientista e primatólogo e professor na Universidade de Stanford. E nesse livro aqui é como se fosse uma biografia dele, onde ele conta diversas histórias da época que ele foi para o Quênia para estudar os babuínos, logo depois de ter se formado, isso na década de 70. O livro aqui é dividido em 4 partes, são 29 capítulos. A primeira parte é os anos da adolescência, minha entrada no bando. E daí conta justamente quando ele decidiu ir para o Quênia, né? Então ele era um menino meio nerd, ele era de uma família judaica, isso lá na década de 60, 70, nos Estados Unidos e Nova York. E ele decide lá nos Estados Unidos aprender a falar Swahili, que é a língua lá do Quênia. E aí, quando ele se forma com 21 anos, ele decide ir para o Quênia, no meio do mato, para estudar os babuínos. É uma coisa muito surreal pensar nisso já, porque o cara sai lá na década de 70, nós não tínhamos a tecnologia que tem hoje, não tinha telefone celular, não tinha GPS acessível como tem hoje, e o cara sai de Nova York, nos Estados Unidos, onde já está tudo muito bem desenvolvido, e vai para o Quênia, onde não tem nada para ficar estudando babuíno no meio do nada. Então só isso já dá uma noção assim de cara, como que deve ter sido esse choque cultural para ele, né? E é justamente o que ele começa falando nessa primeira parte. Quando ele chega lá, ele começa a contar, quando ele conhece o bando, ele começa a dar nome para os babuínos, porque afinal ele precisa saber identificar eles. E aí, como ele é um cara meio revoltado, ele começa a dar nomes bíblicos, né? Porque é a forma dele de protestar contra aquilo. Só que assim, ao longo do livro, ele conta diversas histórias, tanto dos babuínos, as coisas que ele observa, quanto de experiências que ele mesmo está vivendo lá. Então, tem aqui um capítulo chamado O Demônio da Coca-Cola, que é quando ele acaba conhecendo um cara de uma gangue lá, o cara usa tipo botas vermelhas, jaqueta de couro, esse tipo de coisa, e o cara insiste a todo momento em ficar dando Coca-Cola para ele beber. Então ele diz que está com fome, o cara dá Coca-Cola. Ele e a gangue dele ficam levando o Sapolsky de bar em bar para ele curtir as festas e não sei o que. E aí ele nunca tem tempo para dormir, ele conta que ele chega a ficar 2 dias acordado o tempo inteiro e toda vez que ele tá com fome o cara fica dando Coca-Cola para ele. E aí ele conta dessas situações, como é que ele precisava escapar desses caras. Aí ele tem um medicamento lá que ele usava, não lembro para quê, mas aí ele coloca na bebida do cara, o cara começa a ter dor de barriga, fica preso no banheiro e ele consegue acabar escapando. Então ele vai contando diversas histórias desse sentido. Uma das coisas que ele começa contando aqui no início do livro é a hora que ele chega lá no Quênia e como ele quer se sentir um africano. Só que daí ele começa a cair em todo tipo de golpe, porque lá o pessoal tá na rua, fica pedindo dinheiro. Então tem um rapaz lá, acho que é perto do aeroporto, que diz para ele que o irmão dele tá preso. Não lembro que país vizinho, se era a Tanzânia, que estava sob uma ditadura. E aí o país estava meio que em guerra civil. E o rapaz disse que precisava de dinheiro para poder libertar o irmão, que estava preso, não sei o que, e o Sapolsky dá tipo $400 pro rapaz, e depois ele descobre que o rapaz vive naquela redondeza aplicando todo tipo de golpe nas pessoas. E aí conta essa coisa dele começando a ter que se adaptar a uma cultura onde todo mundo ali era corrupto, tudo ali era na base de propina, os policiais, para poder aliviar as coisas para as pessoas, tinha que dar propina. No final do livro aqui ele conta de situações onde não tinha nada errado e mesmo assim tinha que dar propina para os policiais, senão os policiais encrencavam com alguma coisa. A segunda parte aqui é os anos como subadulto. E aí ele já começa a falar, ele já está um pouco mais envolvido com as questões do Quênia, ele já conhece um pouco mais a geografia do lugar, ele já conhece os povos Maasai, ele vivia numa tenda lá no parque ecológico para poder observar os babuínos, e ele começa a ter contato com as tribos que estão lá, então ele vai conhecendo um monte de gente. Inclusive ele conhece uma Maasai, se eu não me engano dela é Roda, e ela teve estudo, então ela entende a importância de, por exemplo, mandar as crianças para a escola, e os velhos da tribo lá querem ficar gastando dinheiro com bebida, essas coisas, e ela fala que não, tem que investir na educação das crianças, esse tipo de coisa. E ele vai contando essas coisas que ele está observando também, né? Como é a cultura dos povos, a diferença de como eles observam. Tem uma história bastante curiosa aqui, que as mulheres Maasai chegam correndo para pedir ajuda para ele, porque ele tinha um jipe e tal, e ele tinha algumas habilidades médicas básicas, assim, né, para poder sobreviver lá no mato, afinal. E aí elas começam a dizer que tem uma mulher lá que tá louca e eles precisam sumir com ela. E aí ele chega lá, vê a mulher, é como se estivesse tendo um surto de esquizofrenia, alguma coisa assim, e aí ele fala de levar a mulher para o hospital. Só que aí quando conseguem segurar a mulher, levar ela lá no hospital, botam ela num quarto e as mulheres tudo saem correndo, e ele esperava assim, bom, as pessoas ficaram aqui esperando parecer médico e tal,
E aí ele mostra justamente como mesmo os povos mais primitivos, eles também têm uma dificuldade de lidar com pessoas que têm problemas psicológicos, né? E aí é legal porque na história ele tenta confrontar as mulheres Maasai porque elas dizem assim, essa mulher ela matou uma cabra. Aí ele fala, mas vocês também matam uma cabra. Aí ela fala assim, não, mas ela matou a cabra porque estava ouvindo vozes. Aí ele fala assim, bom, mas vocês também ouvem vozes quando eles estão no ritual. Mas aí a mulher irritada com ele fala assim, não, mas ela ouviu vozes na hora errada. Então ele começa a indagar aquela coisa dos preceitos morais que eles têm, de que, bom, só pode matar a cabra no meio de um ritual quem escutou voz no meio do ritual. Se escutou voz fora dali matar uma cabra, não pode. Então ele começa a pesar essas coisas de moralidade que eles têm. E em praticamente todas as histórias aqui, no final do capítulo, ele meio que dá uma lição de moral ou ele conta algum aprendizado dali. Algumas aqui são só pela graça, tem uma que ele contando quando ele chega, não lembro em qual cidade que é, do Quênia, ou se é alguma outro país ali próximo, que aí ele precisa usar o banheiro e ele vai lá no posto policial. Só que o posto policial é uma barraca no meio do nada, o policial não tem nem uniforme, nem identificação, o policial não sabe nem identificar o passaporte dele, e aí ele fica perguntando pro policial onde é que tem um banheiro, né? Só que a palavra que ele usa é toalete, e lá eles não usavam toalete, né, no Quênia, no país que ele tá. E aí ele fica lá naquele impasse verbal, né, do semântico, e aí uma hora ele faz os gestos lá, como se estivesse fazendo cocô, e o policial fala assim, uma latrina, aí ele fala, latrina e tal, aí o policial fala pra ele, não, aqui nós vivemos num lugar livre, tu pode fazer em qualquer lugar, e aí o policial leva ele num canto lá na rua, é de noite, com uma lanterna, e o Sapolsky, tipo, caga no meio da rua, só que daí o policial fica com a lanterna apontada pra ele, e aí ele fica assim, não, tudo bem, já pode ir embora, só que daí de repente começa a aglomerar um monte de gente ali em volta pra ficar assistindo ele fazendo cocô no meio da rua. E aí ele conta assim, tipo, o choque de realidade, sabe? Meu Deus, só porque o povo é livre, ele sai cagando no meio da rua, mas as pessoas ficam olhando todo mundo. Então tem algumas histórias assim que é só pelo choque, a graça mesmo, mas tem outras aqui que começa a ter um sentido mais filosófico. Tem uma hora que ele fala do ditador lá do país vizinho, não sei se era na Tanzânia, e aí ele acaba indo para a nascente do Nilo, né? Ele quer visitar e tal. E quando chega lá, tem uma ponte e ele vê um cara, acho que ele tá preso pelo pescoço, como se fosse uma forca e tal, que é pra, tipo assim, a hora que o rio subisse, o cara meio que morreria afogado, preso ali, né? E aí ele vê que o corpo já tá ali há algum tempo. E quando ele vê aquilo, ele fica meio chocado com a questão de ver a violência ali na hora, sabe? Porque muitas vezes a pessoa tem uma noção de violência porque não está acontecendo aqui, né? Então, tem um conflito lá no Oriente Médio, nós pensamos nisso, mas a hora que está lá vendo a violência, a experiência é bem diferente. E aí ele conta, né, que toda a raiva que ele tinha do ditador e tal, e aí ele começa a pensar naquele cara assim, bom, ele era soldado daquele ditador, ele foi pego, então ele merecia isso, mas ao mesmo tempo ele começa a pensar, bom, talvez esse cara ele não tivesse tido escolha. E aí ele começa a pensar, bom, mas os soldados alemães também não tiveram escolhas, e isso não torna eles menos culpados e tal. Então ele começa a entrar nessa indagação moral de o cara merecia morrer daquele jeito, torturado pelas pessoas, só porque ele estava apoiando o ditador. Apoiando não, ele estava lutando no lado do ditador. E ele começa a entrar nesse conflito moral. E ele começa a mostrar como ele fica angustiado com aquilo, porque ele também não consegue chegar a uma resposta. Né? Inclusive ele chega a pensar assim, bom, mas talvez ele fosse um ser humano, ele tivesse família como qualquer outro e estivesse fazendo o trabalho dele, que ele tinha que fazer para poder sobreviver. Então, tem algumas histórias que ele começa a entrar nessas indagações morais. Aí tem uma história aqui que ele conta de que ele tinha ido para não sei aonde lá, para não lembro fazer o quê, e aí ele consegue uma carona de caminhão com uma outra tribo lá. Só que os caras são meio truculentos, os caras enrolam um pouco, os caras vivem brigando entre eles, e a viagem levaria algo, tipo, em 3 meses, né? E aí os caras ficam enrolando e um dia eles acabam ficando meio lá no meio do deserto, porque deu um problema no caminhão, eles têm que esperar chegar o suporte e tudo mais. E de repente eles começam a ouvir outros barulhos no meio do deserto. Não lembro direito qual era a circunstância que eles estavam lá, se tinha mato, alguma coisa assim. Mas eles começam a falar de uma outra tribo, os turcanas, que os turcanas caçavam os Maasai. E daí eles começam a ficar morrendo de medo. Esse é o primeiro momento em que o Sapolsky começa a pensar de que, bom, talvez ele acabe morrendo aqui e ninguém da família dele nunca ouça mais falar dele sem saber o que aconteceu. Nessa hora ele começa a pensar um pouco na questão do contato com a família e tal, porque até quando ele conta, a primeira vez que ele foi, ele meio que se despediu do pessoal, como se ele nunca fosse voltar.
Mas aí, óbvio, ele volta, só que todo ano ele volta para o Quênia para estudar os babuínos. Ele acaba ficando, acho que 3 meses todo ano para poder estudar esses babuínos. Mas aí quando ele está nessa parte lá, que ele percebe que agora ele pode acabar morrendo, aí é que ele começa a se questionar assim, bom, ele não avisou ninguém na família dele, ninguém tinha notícia dele, e como isso talvez fosse uma coisa importante. Então ele começou a mostrar esse valor que ele passou a dar em relação à família, justamente quando ele viu que a vida dele estava praticamente em perigo, né? Aí na parte 3 é maturidade tênue. Aí aqui tem diversas outras histórias também. Cada capítulo, cada parte dessa, ele sempre fala dos babuínos que ele está estudando, né? Então ele vai mostrando a questão da hierarquia dos babuínos, aquilo que ele está aprendendo, o comportamento deles. Mas no geral é sempre um capítulo sobre os babuínos, os outros são diversas histórias. E aí, se eu não me engano, é bem nessa parte onde ele fala da Jean Fosse. A Jean Fosse também foi uma primatóloga e ela foi muito controversa na área de primatologia, porque ela era uma pessoa pouco acessível, ela só queria ir lá pro Quênia estudar os gorilas dela. E um dia os gorilas começaram a aparecer mortos, e daí porque tinha umas outras tribos que acabavam caçando os gorilas, ela brigava com eles, eles iam lá e matavam mais dos gorilas. E um belo dia essa mulher ela é dada como morta, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E o túmulo dela fica num lugar lá junto dos gorilas, e o pessoal meio que não visita lá. E aí tem uma hora aqui que ele tá indo lá para uma determinada montanha, ele tá com um dos meninos que é um dos guias, mas é um menino meio arrogante, ele não gosta de fazer o que tá fazendo. Inclusive tem uma hora que eles estão à noite numa caverna e o Sapolsky começa a ficar com medo porque ele pensa, bom, a Jean Fosse ela morreu por aqui, as pessoas suspeitam que os guardas possam ter matado ela, e esse menino aqui é meio, não bate bem na cabeça, e ele tem uma faca aqui, pronto para fazer qualquer coisa, e se eu irritar muito ele, pode ser que eu vire o próximo, né? E aí tem uma hora que ele acaba desviando do caminho lá, e o menino fica falando, não, não vai por aí, não vai por aí, e ele acaba chegando no túmulo da Jean Fosse, né? Então aí conta essa coisa que ele teve, porque assim, a Jean Fosse, apesar de que ela queria estudar os gorilas, o que ela fez acabou levando mais gorilas à morte, né? Porque ela era uma pessoa arrogante, era difícil de lidar com ela. Então ele menciona ela aqui no livro. Ao longo do livro ele também fala a questão da corrupção no Quênia, né, porque do período de colonização lá, muitos homens acabaram ficando responsáveis por um hotel, um desses parques ecológicos e tal, e existe caça ilegal, só que essa caça ilegal ela é legalizada pelo pessoal que manda lá nas coisas, porque daí o pessoal que tem dinheiro quer ir para lá caçar, então eles subornam o pessoal de lá e o pessoal vai aliviando para eles. Então ele vai contando toda essa história de corrupção que tem lá também, de como as pessoas vão para lá para matar animais, né? Ele fala um pouco aqui de elefantes, porque tinha outros pesquisadores lá com ele, né? Então ele conta outras histórias dessas dinâmicas também, os outros pesquisadores, as dificuldades que ele tinha de fazer coleta do sangue dos babuínos, conseguir armazenar aquilo com gelo seco e depois enviar para fazer as amostras e tal. Numa das outras vezes que ele volta para lá, ele leva a namorada dele, a Lisa. Se eu não me engano, ela é psicóloga, mas eu não lembro qual era o trabalho que ela foi fazer. E aí eles vivem lá no meio do mato, na cabana deles, junto dos povos Maasai, e todo mundo vai se enturmando ali daquele jeito. E na parte 4 aqui, que é maturidade, daí é quando ele já está com mais idade, né? Ele já tem mais experiência no Quênia, ele já sabe como as coisas funcionam. Tem uma história aqui particularmente engraçada, que é a maravilha das máquinas em uma terra onde elas ainda são novidade, o cego guiando o cego. Se eu não me engano é bem esse capítulo aqui. Os outros Maasai lá da cidade que ele está contam de um turista que fala com voz de máquina, que é um cara que provavelmente teve algum problema nas cordas vocais e usa aquela maquininha que coloca aqui no pescoço e aí ele consegue produzir uma voz, mas com um som meio digitalizado, né? E aí os quenianos lá ficam falando assim, nossa, esse homem ele é um robô e não sei o quê. E aí eles dizem assim, eu não vi ele bebendo nada. Aí eles dizem, porque ele não bebe porque senão pode estragar a máquina. Ele só come porque a comida tem que dar energia para a máquina. Aí uma hora eles veem ele indo numa oficina, num posto de gasolina, e eles falam assim, é isso, ele bebe óleo para poder lubrificar a máquina dele. E o Sapolsky só dando risada, deixando eles imaginarem o que quer que seja. Só que um dos quenianos é um dos guias turísticos que tem que levar o cara depois para fazer um passeio, e o cara começa a se mostrar muito preocupado, assim, eu terei que levar ele lá junto do pessoal, pode ser que essa máquina me mate, não sei o quê. E aí o Sapolsky uma hora conta para eles que não, tem essa questão de próteses e tudo mais, mas mesmo assim eles continuam imaginando que o cara é um robô. E aí, no dia seguinte, quando o rapaz queniano leva lá o pessoal e o cara da máquina,
Na hora que ele volta, tá todo mundo ansioso, assim, e aí, como é que foi? O que aconteceu? E aí o cara tá meio abatido e fala assim, pô, ele me deu 100, acho que são shillings, né, a moeda lá, 100 shillings de gorjeta. Aí eles começam assim, então esse é o robô dos bons e tal. Então ele começa a mostrar essa coisa assim, como lá eles não têm conhecimento dessas coisas, e como eles confabulam como nós. Só que em tecnologia de menos e informação de menos, a confabulação deles são outras coisas que para nós parecem absurdas. Aí nos dois últimos capítulos aqui, que é Os Últimos Guerreiros, ele fala praticamente de uma das vezes que ele volta lá e ele percebe que a escola que tinha lá perto do bando que ele ficava já não fica a 80 quilômetros, já tem uma escola ali do lado. Então, como os Maasai estão deixando de serem povos guerreiros, mas ficou uma parte das tribos que tentou manter essa cultura de guerreiros, então eles meio que sofreram uma cisão. Só que daí esses povos guerreiros, eles vêm, capturam crianças e levam para transformar elas em guerreiros. Então ele vai contando aqui os últimos guerreiros, que é o pessoal lá que está tentando manter aquilo vivo, né? Mas isso acabou gerando um conflito entre os povos Maasai. E o último capítulo aqui é A Peste. E aí esse capítulo mudou completamente o livro. Durante os outros 28 capítulos, ele conta tudo de uma forma bem humorada, sempre cheio de piada, com as lições e tal. Nesse capítulo aqui, ele já começa dizendo, ao longo do livro eu tentei selecionar as palavras melhor, não sei o quê. Nesse capítulo eu não faria absolutamente nada disso. Falaria as coisas de uma forma crua. E aí ele começa a falar de uma epidemia de tuberculose que começou a assolar os babuínos lá. Só que como ele estudava os babuínos, ele tinha aquela preocupação de que os babuínos dele, do bando que ele acompanhava, pegassem essa tuberculose e tivessem que ser sacrificados. E de fato ele começa a testar um bando de babuínos lá que eles comem num lixão de um dos hotéis, né? E aí começa a dar positivo e eles começam a fazer autópsia nos babuínos, e daí o pulmão deles lá tá virando uma gosma, né? Porque desfaz o pulmão do animal. E eles vão lá, testam positivo para tuberculose, e aí eles começam a ter que testar todos os animais da região. Só que daí ele começa a ter uma série de impasses com o diretor do hotel, que o diretor do hotel não quer deixar ele testar os babuínos, não quer dar a licença para ele levar um dos babuínos para Nairobi, que é a capital, onde tem lá um centro veterinário para eles fazerem uma cultura de células, fazer uma autópsia e tudo direito nos babuínos para confirmar o que é, né? Porque eles só tinham suspeita. Então ele vai encontrando todos esses impasses e como aquilo vai irritando ele, porque afinal tem uma doença que está se espalhando pelos babuínos, ninguém sabe o que é direito, ninguém sabe se isso é contagioso para os seres humanos, e o cara lá do hotel não quer deixar ele levar o animal para poder investigar o que é. E ele vai ficando muito incomodado com isso. Aí é uma das horas que ele encontra um policial e o cara do centro veterinário falou com o diretor do hotel, da reserva, e daí disse que ele podia levar até 3 babuínos para ser investigado, e ele só leva um. O policial para ele e diz assim, então, mas aqui diz que tu tem que levar 3 babuínos. E aí o Sapó falou, não, mas até 3. E o policial insiste, porque o policial na verdade quer propina. Aí quando o Sapolsky se dá conta, ele vai lá, paga propina e daí o cara libera ele, sabe? Então ele fica irritado com essa questão de corrupção. Porra, tem uma doença que eles precisam estudar o que é e o pessoal ainda tá preocupado com a propina deles. E aí depois que eles confirmam que é tuberculose, eles têm que testar todos os babuínos, inclusive os do bando dele. E uma das estratégias que eles tinham era fazer uma contenção de tipo matar os babuínos de uma determinada área para isso aqui não ficar se espalhando. Só que o Sapolsky não queria que saísse matando os babuínos, até porque como ele estudava os babuínos, ele tinha um apego com os babuínos dele, que ele acompanhava. E quem gosta de animal é completamente fácil de compreender isso. E aí ele vai testando os babuínos do lixão lá do hotel, eles vão dando cada vez mais positivos, os babuínos estão morrendo, e aí uma hora ele decide que ele precisa testar os babuínos dele. E aí ele vai testando os babuínos e alguns começam a dar positivo. E lá ele precisava sacrificar esses animais. E eles não tinham, sei lá, injeção de alguma coisa para o animal. A única forma dele sacrificar o animal era cortando a garganta dos bichos. Então ele conta que ele levava os babuínos lá para um canto e cortava o pescoço deles. Eles estavam sedados, né? Mesmo assim tinha que fazer aquilo. E o Sapolsky, ele era vegetariano. Quando ele vai para a África, ele entende que talvez ele precise voltar a comer carne, porque é uma das coisas mais acessíveis, tem a questão cultural, né, e social lá. Bom, ele vai, os povos Maasai receberão ele na casa deles, eles servem carne, ele é obrigado a comer, né, inclusive servem sangue de vaca para ter que beber, e ele precisa se submeter àquilo.
Só que daí ele, como um cara vegetariano e gosta de babuíno, imagino que ele tem que cortar o pescoço dos babuínos, deve ser uma das coisas mais horrorosas, de fato é o que ele conta aqui, né? E aí, depois eles acabam vindo a descobrir que essa tuberculose, na verdade, era uma tuberculose bovina. Eles descobrem que o que estava acontecendo, as vacas dos povos Maasai estavam infectadas com essa tuberculose. Eles vendiam para o açougue do hotel e o cara lá do hotel dava alguns restos de carne para os babuínos que ficavam lá. E o babuíno é um animal que aprende rápido. Se ele estiver no meio de um lixão e achar comida, a tendência é ele ficar ali em volta do lixão para achar comida de novo. Então, o cara dando comida, os babuínos ficavam lá e iam ganhando cada vez mais daquela carne contaminada. Então não era uma tuberculose que podia ser transmitida via respiração, né? Era principalmente comendo. Então ou eles comiam a vaca ou eles comiam os outros babuínos e aí adquiriam essa tuberculose. Só que daí ele vai contando todo esse processo emocional dele de ter que lidar com essa circunstância, né? Ele imaginando ele ter que matar os babuínos dele, tudo aquilo, como aquilo deixava ele ansioso. Então, assim, é uma parte do livro que muda completamente o tom do livro. E, para mim, assim, é uma parte incrível. Podia ser um livro inteiro sobre essa parte, o livro seria incrível. Bom, aí ele acaba tendo que matar, acho que 1 ou 2 babuínos do bando dele, mas não precisa matar o restante. E aí eles vão lá tentar fazer alguma coisa para o açougueiro não servir mais aquela carne com tuberculose, porque daí se o açougueiro parasse de matar e servir as vacas, os babuínos parariam de comer a carne e aí não teriam mais a tuberculose. Só que daí ele descobre que tem todo um problema político atrás disso, que é a questão do safari, né, a principal fonte de renda deles lá, e se eles, sei lá, saírem por aí falando que estão servindo carne de vaca com tuberculose no hotel, as pessoas deixarão de visitar o local, e aí afeta toda uma questão de renda. Até o veterinário em Nairobi fala para ele que eles não têm como fazer muita coisa. Aí ele volta para os Estados Unidos, ele fica amargurado com isso, ele fica confabulando até mandar uma carta para a rainha da Inglaterra para dizer para ela que ela comeu carne de vaca contaminada com tuberculose, para ver se ela poderia fazer alguma coisa, enfim. Acaba que ele não pode fazer nada. E ele fica ali se indagando um pouco essa questão do apego que ele tem com os animais, porque os outros veterinários, os outros pesquisadores, eles conseguem gostar dos bichos, mas eles dividem o afeto que eles têm pelo animal e a parte da pesquisa. Então os outros pesquisadores, eles conseguem fazer uma autópsia no animal sem nenhum problema, eles conseguem matar os animais que eles estão estudando sem aquele vínculo atrapalhar. E o Sapolsky fala como aquilo gera uma dificuldade para ele. E aí ele fala, até numa parte aqui, que ele acaba meio que redirecionando, né, o amor que ele tem pelos babuínos para a família dele. E aí é uma parte do livro que eu achei bastante emocionante, porque eu fui pego de surpresa, que no início do livro ele já fala, tem 2 babuínos que ele gosta muito, um é o Benjamin, a outra é a Raquel, e ele fala bastante desses 2 babuínos. E aí no final, quando ele fala que ele redireciona o amor dele para a família dele, ele fala da mulher dele e aí os 2 filhos que eles tiveram. E os 2 filhos, o nome é Benjamin e Raquel. Então ele deu o nome dos babuínos que ele gostava para os filhos dele. Foi uma parte do livro assim que eu fui pego de surpresa e achei bastante emocionante. E aí o livro termina, ele e a mulher dele voltam para lá, pro Quênia, não lembro em que ano. E aí o bando dos babuínos dele já não é mais o mesmo, alguns babuínos já morreram, outros de repente saíram, foram para outro bando, mas tem babuínos novos ali e tem alguns que ele ainda lembra. E aí ele tem que fazer uma coleta lá de sangue de um dos babuínos, se eu não me engano é o Josué, porque ele estudava a questão de estresse, né? Então ele fazia as coletas de sangue. E ele conta que uma das coisas que acontece nos babuínos, quando eles estão na jaula, na hora que eles já estão acordando do sedativo, eles ficam muito agitados dentro da jaula e a hora que ele abre a jaula, o babuíno sai correndo ou sobe na jaula para tentar atacar quem está abrindo a jaula. Só que na hora que ele vai abrir a jaula do Josué, o Josué simplesmente anda um pouco e senta na grama, assim, a poucos metros. E aí ele e a mulher dele fazem uma coisa que ele diz que é não profissional, que é sentar do lado do babuíno e dividir uns biscoitos com ele. E o livro termina assim. É uma parte muito emocionante porque mostra justamente esse vínculo que ele tinha com os animais. Tem até uma parte do livro aqui que ele fala, quando ele tem que estudar outro bando, que ele vê assim, cara, ele não sabe quem é outro bando. Ele não sabe qual é a hierarquia desse babuíno que ele está olhando, ele sente que ele não conhece, mas o bando dele é como se fosse as crias dele, ele sabe tudo do bando dele. Então é uma parte bem emocionante do livro, assim, porque mostra justamente esse vínculo dele. Bom, o livro é basicamente isso, como vocês podem ver aqui, dão umas 400 páginas mais ou menos. É um livro de histórias do Sapolsky, então é para quem já conhece o autor, quem já assistiu às aulas dele da Universidade de Stanford, ou quem já leu
o Comporte-se, que é esse outro livrão dele aqui. Nesse livro aqui dá para pegar bastante do senso de humor dele, e aí fica mais fácil de entender esse aqui, né, da biografia dele, apesar desse aqui ter vindo antes do Comporte-se. Mas é um livro para quem já conhece o trabalho dele, já tem uma ideia de quem ele é, tá? Não é um livro para qualquer pessoa sair pegando. Mas eu gostei muito do livro, a linguagem é super tranquila, algumas histórias são muito engraçadas, tem história aqui que seria meio irrelevante, digamos assim, mas são poucas. A maioria aqui tem alguma coisa divertida, até mesmo do ponto de vista antropológico, assim, né? Principalmente imaginar um menino de 20 anos em Nova York, na década de 60, 70, querendo aprender Swahili para ir para o Quênia, na África, estudar babuínos no meio do mato. Cara, é surreal do ponto de vista antropológico, né? É só pensar assim, pô, nós gostamos de toda a nossa tecnologia. Quem, em sã consciência, sairia daqui para ir para um país que está em guerra, que não tem tecnologia, para estudar babuíno no meio do mato? Isso na década de 70. É surreal desse ponto de vista. Então, assim, é um livro que eu gostei bastante, mas como eu falei, é para quem já conhece o autor e quer conhecer um pouquinho mais ele. Beleza? Fica aí a indicação para vocês.